Se o desafio por aí é conectar as equipes que estão trabalhando de casa ou de qualquer lugar à rede da empresa de um jeito seguro e que funcione bem, então essa conversa é pra gente. Hoje a gente vai mergulhar num guia prático para implementar o acesso privado seguro do FortiSASE, usando uma rede FortiGate SD-WAN. E olha, isso é um passo fundamental para qualquer infraestrutura de trabalho hoje em dia. Com essa realidade de equipes espalhadas por todo lado, a grande pergunta que fica é: como a gente garante que todo mundo consiga acessar os sistemas e arquivos internos da empresa com segurança e sem dor de cabeça? É exatamente esse o problema que a arquitetura FortiSASE foi desenhada para resolver. Bom, a resposta para esse baita desafio está na arquitetura que a gente vai desvendar agora. A solução se chama FortiSA Secure Private Access, ou, para encurtar, SPA. Vamos entender direitinho como essa estrutura toda funciona. O que a gente está vendo aqui é basicamente o coração de toda a operação. Pensa nessa nuvem do FortiSASE bem no centro, como se fosse o cérebro que comanda o acesso seguro. A SD-WAN, que está ali gerenciando o tráfego de forma super inteligente, funciona como um GPS para os dados, sabe? Sempre procurando o melhor e mais rápido caminho. E as conexões VPN? Elas são como túneis particulares e blindados que a gente cava na internet. Repara ali no diagrama os concentradores VPN no data center, eles são a porta de entrada para esses túneis, garantindo que ninguém de fora consiga espiar o que está passando por ali. Mas antes de sair configurando tudo, a gente precisa preparar o terreno. É que nem cozinhar. Um bom chefe separa e prepara todos os ingredientes antes de ligar o fogo. Um bom planejamento é o que garante que a implementação vai ser um sucesso. Então vamos falar de design e dos pré-requisitos. Uma das primeiras decisões importantes no design é a topologia da rede. O que esse slide mostra é o modelo mais comum para esse tipo de cenário, o Hub and Spoke. Para facilitar, imagine uma roda de bicicleta. O hub, que está ali no centro do desenho, seria o seu escritório principal ou o seu data center, o miolo de tudo. E os spokes são os raios que ligam tudo a esse centro. No nosso caso, os spokes são os pontos de presença do FortiSASE, que funcionam como braços, esticando a rede da empresa de forma segura até onde os usuários remotos estiverem. E mais legal é que, apesar do modelo Hub and Spoke ser super popular, a solução é bem flexível. Ela se adapta a cenários bem mais complexos, viu? Desde um único hub até configurações com 12 hubs diferentes. E por que isso é tão importante? Porque significa que a arquitetura pode crescer junto com a empresa, seja por uma expansão normal ou até na hora de integrar a rede de uma outra empresa que foi comprada, por exemplo. Então, o ponto fundamental aqui é ter tudo certinho antes de começar. Pensa nisso como um checklist de um piloto antes de decolar, sabe? É preciso ter a instância do FortiSASE pronta para voar, a SD-WAN já configuradinha pelo FortiManager, todo mundo rodando a versão certa do sistema operacional e, claro, os acessos de administrador necessários. Com tudo isso na mão, a configuração flui que é uma beleza. E para deixar esse planejamento um pouco mais concreto, dá uma olhada nesse exemplo do tipo de informação que precisa estar definida. Essa tabela mostra os endereços de IP e os identificadores que o FortiManager e o FortiSASE vão usar para se comunicar. Ter isso tudo mapeado desde o comecinho evita uma confusão danada e um monte de erro lá na frente. Muito bem. Com toda a preparação feita e com a nossa base bem sólida, chegou a hora de entrar no que interessa de verdade. Vamos para o plano de implementação de 7 passos que vai nos guiar do começo ao fim desse processo. Esse aqui é o nosso mapa do tesouro. A gente começa aprovisionando a instância, depois garante que a fundação, a SD-WAN, está firme e forte. Aí a gente configura o acesso privado, ajusta o DNS para todo mundo se achar na rede e então começa a fase de verificação. A gente confere os túneis, as rotas e, o mais importante de tudo, testa se a conexão do usuário final está funcionando. É um roteiro bem claro e direto. De todos esses passos, eu queria dar um destaque especial para o terceiro, porque é aqui que a mágica acontece de verdade. Configurar os pontos de presença do FortiSASE para eles funcionarem como spokes é o que realmente integra o serviço da nuvem com a sua rede privada. E o que isso quer dizer na prática? Que o FortiSASE vira uma extensão natural da sua SD-WAN. O benefício disso é gigante. Muito menos dor de cabeça com gerenciamento e uma aplicação de políticas de segurança muito mais coesa em toda a rede. Isso economiza tempo e, olha, reduz drasticamente a chance de erro humano. Lá no passo 6, a gente falou de verificar as rotas BGP. Mas que raios é BGP, né? Bom, vamos simplificar. Pensa no BGP como se fosse os correios da internet. É o sistema que garante que uma carta, ou no nosso caso um pacote de dados, saia do ponto A e chegue direitinho no ponto B, mesmo que precise passar por várias cidades ou várias redes no meio do caminho.
O BGP basicamente compartilha os mapas das melhores rotas para que todo mundo saiba o caminho mais curto. Depois de seguir todos esses passos com cuidado, a gente finalmente chega na melhor parte, a recompensa. É hora de verificar se todo esse trabalho valeu a pena e ver o que essa nova configuração permite a gente fazer. E o resultado final é exatamente esse aqui. Aquele objetivo que a gente traçou lá no comecinho foi alcançado. Os usuários, não importa onde estejam, agora têm um caminho direto, seguro e sem travamentos para os arquivos e aplicativos que eles precisam para trabalhar. É como se eles estivessem sentados dentro do escritório. E como o próprio guia de implementação nos lembra, a prova final de tudo isso está na experiência de quem usa. Essa citação do último passo do plano reforça uma ideia muito importante. O verdadeiro sucesso não é um monte de luzinha verde piscando num painel. É um usuário remoto que consegue se conectar e trabalhar sem problema nenhum. A tecnologia só tem valor de verdade quando ela funciona para as pessoas. E para a gente fechar, eu deixo aqui uma pergunta, uma reflexão. Depois de ver esse guia todo e entender essa arquitetura, vale a pena olhar para o nosso próprio ambiente e se perguntar: a minha rede está realmente preparada para esse novo mundo de trabalho flexível e distribuído? Eu espero de verdade que essa nossa conversa tenha mostrado um caminho bem claro para que a resposta seja um sim.